Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de domingo tem o título Levante as mãos no santuário. Eu fui abordado logo cedo, um amigo meu me mandou uma mensagem perguntando assim: Abel, qual o sentido de bendizer a Deus ou abençoar a Deus? A gente pode fazer isso? A gente vai então responder essa pergunta que ele me fez aqui junto com vocês. O termo levantar as mãos no santuário, irmãos, era uma prática comum dentre os levitas, dos sacerdotes. O livro de Levítico dá uma descrição de que o levantar as mãos era um sentido de adoração no tocante a orar em prol daquilo, orar com adoração. E esse, de fato, era um gesto de bênção, Levítico 9, verso 22. Eu gostaria de ler com vocês esse texto para deixar claro. Levítico, capítulo 9, e veja aqui o que é que o próprio Moisés descreve nesse sentido. Na minha tradução, o texto diz assim: Por fim, Arão ergueu as mãos na direção do povo e o abençoou, depois de apresentar a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta de paz, desceu do altar. Então aqui nós notamos o sentido do levantar as mãos. Só que a bênção que ele estava proferindo não era dele, era uma bênção que Deus concedia. Lembre-se da bênção sacerdotal, né? De Números capítulo 6. O Senhor te abençoe e te guarde. Essa bênção sacerdotal era proferida por um sacerdote, mas quem executava a bênção não era o sacerdote. Ele era simplesmente um instrumento para ligar a bênção que Deus concedia. Então, assim, nesse aspecto, o levantar as mãos era um sinônimo de abençoar, de suplicar que Deus abençoasse. Um outro ponto que eu achei interessante é o Salmo 141, verso 2. Nesse salmo, o sentido do levantar as mãos tem a ver com oração. E também outros salmos, né? Olha, o Salmo 141, eu vou ler para vocês aqui, o verso 2 diz assim: Aceita minha oração como um incenso oferecido a ti, e minhas mãos levantadas como oferta da tarde. O Salmo 28, Salmos 28 e o verso 2, na minha tradução diz assim: Ouve minha súplica por misericórdia, quando eu clamar por socorro, quando levantar as mãos para o teu santuário. Então, nós entendemos aqui que a expressão de levantar as mãos pode ser tanto para suplicar uma bênção, como também para pedir a Deus ou clamar a Deus, um gesto. O nosso irmão, chamado Augusto Nicodemos, ele chega a descrever que não tem nenhum problema em você, como é que eu posso dizer, movimentar o seu corpo em nenhuma oração. Porque o movimentar o corpo, ou as mãos, ou os pés, é uma demonstração da condição que o orador se encontra. Se a gente ora de joelho, é uma necessidade mais extrema, de uma adoração, de humildade. Se a gente ora com as mãos levantadas, é como se fosse uma súplica, um desejo ardente: Senhor, por favor, me escuta, Senhor, vem até mim, me assiste. Então nós encontramos nesses gestos diferenciado decorrente a como se encontra o suplicante. Então, quer seja as mãos levantadas para abençoar, quer seja as mãos levantadas para buscar em oração, é sinônimo evidente de um adorador que está de fato demonstrando a sua comunhão com Deus. E aqui, para fechar o meu comentário, quando ele fala assim, de que maneira os salmos retratam os adoradores. Nesses salmos aqui, 18, 36, 113, todos eles demonstram, na verdade, um senso de adoração em condição diferenciada, reconhecendo quem é Deus, reconhecendo que eles são e suplicando. O Salmo 36 faz menção de que os ímpios não recorrem a Deus e nem buscam a sua presença. O Salmo 36, verso 1. Já os demais salmos demonstram como o salmista se encontra no tocante ao adorar a Deus. E outro ponto, irmãos, quando o texto fala assim, o povo abençoa a Deus, o sentido de abençoar tem uma significação de louvá-lo, tem uma significação de adorá-lo. Esse de fato é o sentido. Louvar a Deus, adorar a Deus. Porque, na verdade, nós não temos como abençoar por nossa natureza a Deus. Através do Espírito Santo, bendizemos o seu nome, reconhecemos a sua presença, a sua pessoa. E esse, de fato, é o sentido. Os salmos que é descrito aqui, o Salmo 63, verso 4. Olha que coisa interessante nesse salmo, para eu fechar aqui o meu comentário de hoje. Salmos 63 e o verso 4 que diz assim, Sim, te louvarei. Essa expressão te louvarei, na revista atualizada, quer dizer, eu bendirei o teu nome. Vamos lá. Sim, bendirei o teu nome enquanto eu viver. A ti, em oração, levantarei as minhas mãos.
encontrarei duas expressões aqui. O bendizer no sentido de adorar, como está aqui na NVT, e também a mesma expressão em outras traduções. Então, o bendizer aqui é o sentido de adorar a Deus, reconhecer quem Ele é, e em seguida, com as mãos levantadas. Que eu e você possamos orar ao Senhor com as mãos levantadas, suplicando a sua presença, buscando o seu auxílio, desejando ardentemente a sua força para vencermos o nosso mal. E assim sendo, iremos adorá-lo com um sentido corporal diferenciado. Vamos orar ao Senhor? Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e pela certeza, Senhor, da Tua providência em nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a bendizermos o Teu nome em tudo o que fizermos e sermos fiéis servos do Senhor. Pedimos a Tua bênção para este dia, o perdão pelos pecados e a direção do Teu Espírito para vivermos este dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.